Saúde aos irmãos com a paz do Senhor. Amém? Estou muito feliz de estar aqui essa noite, estou muito contente, meu coração está alegre. E, geralmente, nesse momento, a gente fica meio que aflito, né? Meio que nervoso, mas eu estou em paz, estou feliz, sabe? E é muito bom estar com os irmãos. E eu creio que a ministração ela já começou. Eu creio que a pregação ela já começou desde o início do culto, desde a abertura do culto, na ministração da oferta, com os louvores, e agora a gente vai dar continuidade com a palavra de Deus. Eu queria convidá-los a abrir a Bíblia lá em Êxodo, Êxodo capítulo 14, a gente vai ler do versículo 10 ao versículo 14, amém? Pode procurar com calma aí. Enquanto isso, eu vou fazendo algumas considerações aqui. Bem, meus irmãos, eu não sei, a gente passou de 2022, estamos agora em 2023, eu não sei como foi para você o ano passado. Eu estou cheio de metas, né? A gente coloca metas, a gente já vai, como foi falado no início, objetivos, metas que a gente quer atingir, os nossos sonhos, os nossos projetos, a gente vai, sabe, colocando isso, mentalizando isso, a gente vai trazendo isso para a nossa mente, a gente vai querer conquistar, querer fazer, e, assim, é louvável, eu também faço isso, eu estou cheio de metas, se eu vou conseguir bater, eu não sei, mas eu vou em busca, né? A gente vai colocar o plano para funcionar, mas eu lembro que no dia 31, eu estava comemorando com a minha família, estava reunido com a minha família na minha casa, e Deus, no dia 1º, Ele me leva para um local, e ali Ele fala tremendamente comigo, e eu preparei essa mensagem, eu anotei, eu não deixei, eu falei, eu não quero perder nada, eu cheguei, já fui anotando, porque Deus falou naquele lugar comigo tremendamente, porque de repente, assim como eu, estou cheio de expectativa para esse ano, de conquistas, de objetivos, de retomada, de recomeço de algumas coisas que eu parei e agora eu tenho que retomar, eu tenho consciência disso. É uma palavra que, primeiramente, Deus falou comigo, falou ao meu coração, e muito forte isso. E são coisas que a gente tem que recomeçar, e às vezes recomeçar não é fácil, às vezes é até mais complicado. Por exemplo, numa obra, às vezes é melhor você construir na planta do que, às vezes, fazer uma obra, ter que quebrar tudo, é mais complicado, mas, enfim, a gente tem que recomeçar, e às vezes é complicado você recomeçar. Deus me levou para aquele local no dia 31, como nós somos voláteis, como nós somos pessoas inconstantes, nós somos seres humanos, nossos sentimentos, como que o mundo ele nos influencia, como que qualquer coisa que aconteça na nossa vida, ela nos influencia. O nascimento de um filho traz alegria, mas a perda de uma pessoa traz tristeza em determinados momentos. E na nossa história de vida não é diferente, na nossa caminhada não é diferente. Há momentos de alegria, há momentos de tristeza, há momentos que a gente está bem, há momentos que a gente está mal, há momentos que a gente tem aquele sentimento de querer parar, de querer desistir, de desânimo. É normal, é normal. E se bobear, a nossa tendência, como o apóstolo Paulo já dizia, a gente tende para aquilo que é, para o pecado, para o mal. Se deixar, a gente vai em busca disso. Mas a gente sabe que o pecado ele pode até trazer um prazer momentâneo, mas uma hora ou outra a fatura chega, a conta chega. O povo de Israel, ele pensava porque era o povo eleito de Deus, ele poderia fazer e andar de qualquer maneira, de adorar outros deuses, de fazer o que bem entender, porque ele era o povo exclusivo de Deus. Mas não era bem assim. Uma hora o castigo chegou, uma hora o juízo de Deus chegou na vida daquelas pessoas, daquela comunidade, daquele povo que estava ali presente. E aí, ímpio, não ímpio, todo mundo pagou, foram levados cativos, presos, sofreram, foram escravos. E, assim, meus irmãos, a gente é muito inconstante. E eu tenho buscado, eu falo, meu Deus, me dá equilíbrio. Como lidar com situações adversas, em momento de dificuldade, de angústia, de aflição. Porque vem, meu irmão, uma hora vem, pode estar tudo bem. No dia 31, como eu estava falando, eu estava comemorando com a minha família. Passei o ano com a minha família ali, reunido. E daqui a pouco veio um telefonema, uma notícia. Fulano faleceu. Falei, meu Deus.
E aí eu fui para aquele lugar no outro dia, 11 horas da manhã, passei ali um período, e eu falei, Deus falando comigo, eu falei, olha meu filho, você está cheio de objetivo, eu sei que você tem seus sonhos, isso é legal, é lícito, sabe, é certo, mas existem pessoas que nessa passagem de ano, e essa palavra, ela tem como esse o objetivo de estar motivando você que está de pé, você que está tudo bem, você que está caminhando, a você continuar. E você que, de repente, por algum motivo, porque com a passagem do ano, que eu estava vendo lá, falei, pessoas perderam entes. Perderam pessoas que amavam. Eu falei, eu comecei assim, começou com Pelé, né, o pessoal mais assim, caramba, morreu Pelé, morreu outro, Roberto Dinamite, e não sei quem, mas faleceu a dona Heloísa, uma senhora querida, amada, pessoa simples, humilde, e a família estava sofrendo naquele momento, no dia 1º. Sabe, querido, existem pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão presas, pessoas que estão acamadas, feridas, desanimadas, presas na depressão, na droga, no álcool, na prostituição. De repente, o ano passou, mas nada mudou. De repente, até piorou, em alguns casos. E isso me chamou a atenção, sabe, dessa nossa caminhada no mundo, desses momentos bons e momentos de dificuldades. Uma hora está tudo bem, e numa outra hora está tudo revirado, parece que, falei, meu Deus, o que está acontecendo? E vamos ler então, todos acharam? Para a gente poder dar continuidade. Acho que deu tempo, não deu? Capítulo 14 de Êxodo, diz assim: E aproximando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta palavra que te falamos no Egito, dizendo: Deixa-nos e sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estais quieto, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Amém? Só até aí. Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, está aí, Pai, a Tua palavra, Senhor. Peço agora, Pai, a Tua ajuda, Pai, e que o Teu Espírito Santo, Pai, venha nesse momento, Pai, entrar em nossos corações, Senhor, na nossa mente, Senhor. Pai, que possamos sair daqui com pleno entendimento da Tua palavra, que possamos estar atento, Pai, à Tua palavra e à essência daquilo que já foi falado desde a abertura do culto e que eu trouxe aqui, Senhor. Pai, em nome de Jesus, seja manifesta na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, nós estamos falando aqui de um recorte histórico, de um momento que o povo estava entrincheirado, estava cercado, estava ali acuado entre o mar e entre o exército egípcio que estava vindo para poder exterminar e eliminar o povo com ódio. E o povo ali se vê em aperto. Esse é o momento que a gente pega. Mas se a gente for parar para analisar o contexto histórico mais amplo, a gente vai ver que aquela terra foi uma terra de bênção para aquele povo num determinado momento da história. Houve fome no mundo. E onde tinha alimento? No Egito. Eles foram buscar o mantimento, o alimento para a sua sobrevivência, para a sobrevivência da tua família no Egito. E quem era o governador nessa época? Era José. Era da família. Olha, fica aqui, vai ocorrer fome no mundo. Fica aqui comigo, eu vou proteger vocês.
E aquele povo foi para lá, eu fico imaginando a felicidade daquele povo, tendo comida, sabe, sendo bem tratado. Foi ali, cresceram, multiplicaram. Estava tudo bem em determinado momento da história. Mas aí, querido, o tempo foi se passando. Levantou-se outro governante, outro rei, outro faraó naquele lugar, que diz a palavra, diz o texto, que não conhecia José. Não conhecia, de repente, os feitos, não sei o que aconteceu. Porque é difícil. Quando uma pessoa deixa um legado, da gente esquecer, né? Mas passou aquela geração, passou outra geração, e veio uma geração que não conhecia. E aquele rei, ele começa a olhar para o povo, vendo que o povo estava se multiplicando, que o povo estava ali, de repente, prosperando. E ele já começou a agir com astúcia com o povo. Falou, vamos agir, senão eles vão dominar a gente. E começou a colocar aquele povo em servidão, explorando, maltratando aquele povo, e aquele povo vira escravo. Veja bem o que está acontecendo. Vocês conseguem perceber, vocês estão acompanhando, um povo que estava ali, num determinado momento, livre, de repente ele com alimento, cuidando da sua família, e num determinado momento da história vira escravo. Mudou o cenário. E às vezes acontece isso na nossa vida. A gente está num determinado contexto, está tudo bem, está tudo maravilhoso. Mas de repente, meu irmão, chega um momento que as coisas mudam. Pode mudar para melhor. Amém. Mas pode ser que piorem. E qual a nossa postura diante disso? A gente está falando num tema de janeiro que vai falar sobre recomeço, recomeçar. De repente é parar, começar da onde eu parei, é retornar. Falar, meu Deus, eu tenho que retomar aquilo que eu tinha parado. Eu tenho que começar de novo. Isso é retornar. Retornar para você, de repente, não sei qual o significado para você, de repente, no meu caso, eu tenho que terminar a faculdade, tenho que retomar, por causa da pandemia eu parei. Qual, de repente, é o seu sonho, o seu objetivo, eu não sei qual é o que você tem em mente, aquilo que você precisa retomar, aquilo que você precisa fazer, aquilo que você precisa recomeçar. E é muito fácil, meu irmão, a gente ficar, de repente, num lugar de vitimismo, num lugar que a gente está bem, está tranquilo. E esse povo, ele estava meio que endurecido, até mesmo no momento como Moisés chega para ele e fala assim, o eu sou me enviou, o Senhor me enviou para tirar, o povo estava ali, não é isso, não é bem assim e tal. Ele teve que ali fazer prodígios, ele teve que convencer o próprio povo de Deus da libertação, da escravidão. O povo parece que já estava acostumado a estar ali, naquele lugar. Tanto que nós lemos ali, quando eles estavam ali, acuados, que não tinham o que fazer, eles começaram já a murmurar. É muito difícil, meu irmão, a gente dar o primeiro passo. Em primeiro lugar, nós temos que querer. Às vezes, só o querer não é suficiente. Mas, em primeiro lugar, a gente tem que querer. Eu quero avançar. Eu quero ter minha vida transformada. Mas a gente tem que agir. A gente tem que ter atitude, postura, posicionamento de fazer isso. Coragem, acima de tudo. Tem que ter coragem para sair. Para se locomover, para se movimentar. A diaconisa Rosemary pregou na quinta-feira e trouxe algo tremendo, falando das armaduras de Deus, como que a gente deve lutar. Às vezes a gente pensa que está lutando contra a carne, contra sangue, não é. Eu achei maravilhoso a palavra que ela trouxe, falando sobre a fé. Eu queria só dar um recorte, ela falou sobre outras coisas, o escudo da fé, o cinturão, a palavra, e ela trouxe essa questão da fé, como que ela é importante para nós, sabe, ela é essencial para a nossa vida. E ela ela falou a definição de fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam, a certeza, é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a certeza do que crê. Ou seja, isso é do que não se vê. Então, isso é fé. Isso é fé.
É o firme fundamento nas coisas que se esperam e as certezas das coisas que não se vê. Fé. Firme fundamento em quê? Em que a nossa vida está pautada, alicerçada? Em quê? Você tem fé em quê? Porque falar que ter fé é fácil. Até, a gente pode ter fé em tantas coisas. Eu posso ter fé em mim, fé no meu irmão, fé em não sei quem. Mas eu quero ter a fé, aquela fé que me garante. E só existe um, como foi falado aqui, que é Jesus Cristo. E aquele povo, naquele momento ali, acuado, começou já a querer murmurar, falou, olha, não tinha caixões lá, a gente tinha, pelo menos a gente tinha palha, pelo menos a gente tinha algo para comer, já estava acostumado. E sair dessa zona de conforto, já estava tudo certo ali, eu vou sair, eu vou para algo que de repente pode dar errado. Mas foi Deus que chamou, foi Deus que enviou Moisés. E mesmo assim o povo estava ali. Começou a blasfemar. E Deus fala para eles o quê? Moisés diga para o povo que marche, que vá, e você toca o cajado na água. Vamos lá, vamos agir, vamos se mexer, vamos nos movimentar. É muito difícil. Às vezes é mais fácil a gente ficar nesse local que a gente está. Eu sou muito assim também. Está muito bom do jeito que está. Não quero. Está aqui, está ótimo. Mas às vezes Deus quer nos tirar dessa zona de conforto, desse lugar que a gente está, dessa prisão que às vezes a gente vive, dessa angústia que a gente tem, das aflições, do medo. O medo paralisa. Eles ficaram com medo. E o medo paralisa. E uma das coisas que a Angélica estava falando aqui, e que eu ia trazer para a gente, é essa questão de você olhar para trás. A palavra de Deus diz que você é a nova criatura. Em Cristo Jesus, nós somos novas criaturas. Eis que as coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo. É andar em novidade de vida. Não ficar mais preso. Eu não sei a sua história de vida, eu não sei o que você passou na sua adolescência, na sua juventude, na sua infância. Meus irmãos, e com o tempo, eu até entendo, de repente, se você pensa diferente, você não sabe o que eu passei. Eu também passei luta, de repente, eu não estou querendo aqui medir. Mas quando eu conheci a Cristo, quando eu conheci a palavra de Cristo, como o Ian estava falando, do apóstolo Paulo, sabe, que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, eu sigo aqui, o alvo é esse aqui, o foco é esse aqui, o foco é Cristo, meu querido. Se a gente não olhar para Ele, a gente para. Se a gente não focar, quando ele fala assim, olha, quando eu falo em olhar para trás, é olhar quando você não tinha Cristo. Como era a sua vida antes de Cristo. Quando a gente para analisar a minha vida sem Cristo, eu falei, meu Deus, eu recebi um presente do Senhor. A minha vida foi transformada. Quando eu paro para analisar, eu falo, meu Deus, o Senhor mudou a minha história. Olha só, querido, não tem como você voltar no tempo e desfazer o que foi feito com você. Uma ofensa, um abandono, um abuso. Não tem, é muito difícil de superar. Não tem como você voltar e desfazer isso. Fica. Mas tem como você, como diz aqui, como está proposto o tema para esse mês, tem como você recomeçar, querido. Tem como você fazer uma história diferente de agora em diante, daqui para frente. Você pode mudar a sua história, você pode ter a tua vida transformada, o teu casamento transformado, a sua vida transformada por completo pelo Senhor. Então, quando eu olho para essas coisas, e a própria palavra, ela nos traz para esse lugar, ela nos dá exemplos
dentro da palavra. O Hebreus capítulo 11 é chamado o Heróis da Fé, a Galeria dos Heróis da Fé. Está ali. Eu não vou ler ele todo, que é muito grande. Tá? Mas vai dizer assim na Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Ou seja, esses homens aqui, por isso que eu estou falando, você precisa olhar para o passado, não na perspectiva da dor, da tristeza, mas na ótica de Cristo. Sabe, olha o que eu estou falando aqui, é algo... Versículo 25 vai dizer assim, 26, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Queridos, não sei se vocês conseguem absorver isso, entender isso. Está dando tudo errado. Mas eu sigo acreditando. Mas eu sigo caminhando. Eu sigo firme. Como vendo o invisível, em busca da recompensa. Eu creio pela fé. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé, passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. O que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, de Baraque, Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram os escárnios, açoites e até mesmo cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelha e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errante pelo deserto e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amém, queridos? O que isso vem? O que essa passagem ela traz para nós? O que a gente pode aproveitar para a nossa vida dessa passagem? É aquilo que você tem, é aquilo que eu tenho, que pode salvar vidas, que pode transformar vidas, que é o seu testemunho. Aqui está o testemunho desses homens, que pela fé venceram,
que pela fé acreditaram, que pela fé não pararam, que pela fé avançaram. Porque acreditaram, creram e tinham fé na promessa. São testemunhos para nós. São testemunhos. A tua vida é um testemunho, a minha vida é um testemunho. De repente a tua história pode salvar uma família. A tua história pode mudar e transformar a vida de alguém. Porque há poder nisso. Porque isso traz a memória, faz lembrar, faz retornar de quem você era e quando você teve um encontro com Cristo, que fez total diferença e mudou a tua vida, que transformou a tua vida. E isso precisa também ser falado, isso precisa ser lembrado. Eu preciso da tua história, conhecer a tua história, o que você passou, o que você sofreu, como que foi a tua infância, a tua juventude, e ser edificado pelo seu testemunho. Testemunhos que edificam. Estou falando de testemunhos poderosos. E ele vai concluir, lá em Hebreus 12, ele vai falar assim, ó, o que eu acabei de falar. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Aí ele vai dizer assim, ó, como que a gente vai pegando as coisas. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, é olhando para mim, é olhando para o homem, é olhando para os governantes, é olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, da estrutura, da base, o garantidor, o que pagou o preço. É Ele. Não tem como falhar, não tem como dar errado. É certo. É a fé que garante, não é a fé dúbia. O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. E ele vai dizer isso para a gente: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Considere isso, querido. Considere isso que Cristo fez na cruz do Calvário. Isso que a gente vai trazer daqui a pouco, vai trazer à memória o que Ele fez, o seu feito. Ele fala aqui para a gente em Hebreus, considere isto. Considere isto. Que palavra. Ele suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que eu e você, ao olharmos para a cruz, ao olharmos para Ele, a gente não desanime, que a gente avance, que a gente recomece. Caiu? Recomece, meu irmão. Peça perdão a Deus e recomece. Recomeçar, querido. Não é fácil, às vezes, a gente sair dessa zona de conforto. Às vezes a gente está meio que prisioneiro. Algumas vezes a gente fica prisioneiro e a gente não consegue se libertar. A gente não consegue avançar. Tantas coisas que acontecem na nossa vida. Às vezes a gente está tão cansado, quer parar, bate um desânimo tão grande. Às vezes por causa de um pecado, às vezes por causa de uma mágoa, às vezes por causa de uma traição, às vezes por causa de uma decepção, uma frustração. Meu irmão, só para descontrair, eu já passei por uma frustração que não foi mole, não. Eu e a Renata, a gente não pode engravidar. Fomos fazer inseminação artificial, só para rapidinho, para dar uma quebrada. O médico nos deu 98% de chance de dar certo. E eu todo animadão. Sabe o que é você tomar uma... Rapaz, eu caí nos 2%. Não deu certo. Eu falei, meu Deus, 98% de chance de dar certo. Eu todo bobo, tirei foto com ela lá, coisa com um papelzinho, todo bobo. Daqui a pouco não deu certo. Aí não deu certo.
Falei, cara, eu murchei assim, eu fui, sabe, definhando, eu fiquei mal, e ela passou por todo o procedimento que é mais complicado. E eu falei, cara, eu fiquei pior do que ela, mas eu fiquei muito mal. Falei, meu Deus, eu caí em 2%. Dali eu comecei a querer entrar em parafuso. Falei, meu Deus, e eu até aceitar, até entender, às vezes precisa de um tempo, para a gente poder digerir, mesmo com maturidade, às vezes até mesmo com conhecimento bíblico, se deixar, meu irmão, Paulo vai dizer, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço toda hora. Que a gente possa estar atento à palavra de Deus, sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus, aquilo que o Senhor, sabe, trabalha em nós, porque é assim que a gente vai caminhando, é assim que a gente vai progredindo. Isso me fez um mal danado, eu fiquei frustrado, e às vezes a pessoa se fecha de tal forma que paralisa, e não quer saber mais de nada. Não quero saber mais disso não, Deus não está comigo. Paulo vai dizer assim, Filipenses 3, 7, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo Jesus, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Foi o que o Ian estava falando aqui, para ver se, de alguma maneira, posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo. Sabe essas coisas assim, prosseguir. Mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para o que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Amém? Queridos, a gente não pode perder isso de jeito nenhum. Não há salvação, não há outro além de Cristo Jesus. Salvação é só mediante fé. É crer nele. É fé. Eu não sei, querido, o que você passou. Eu não sei qual é a sua luta. Mas como eu falei, eu sei que você pode recomeçar e fazer diferente. E quando eu estava meditando, a gente vai estudando, a gente vai vendo que o socorro, ele vem. E eles vão até o Senhor vem. Moisés, eu não sei falar, eu não sei. Eu sou contigo. Elias entrou num momento de depressão terrível. Como que aquele homem ia sair daquele local, daquele lugar, daquela zona de conforto dele ali, de ele ficar ali, sabe, eu não vou sair daqui nunca mais, eu vou querer ficar aqui, eu quero morrer. Precisou um anjo, precisou o Senhor ir lá falar com ele. Pessoas que foram levantadas pelo Senhor, restauradas pelo Senhor. E eu creio que Cristo pode fazer isso na minha vida, na tua vida. É Ele que restaura, é Ele que transforma, é Ele que nos dá força, é Ele que nos faz acordar e caminhar mais um pouco mais. É Ele, é olhando para Ele, Ele é o alvo. Se a gente desviar, a gente para, a gente cansa. Existem pessoas nesse momento passando por enfermidades, diagnóstico de morte, pessoas morando na rua, perderam a dignidade, se acham um Zé Ninguém, que nada mais vai dar certo para ele, que acabou para ele. Não acabou, querido.
basta apenas um pouquinho dessa água, essa água que corre, essa água que, se chegar, transforma, muda, restaura. Então eu fico pensando nessas situações, de que agora está tudo bem, daqui a pouco já acontece uma coisa diferente. Momentos que a gente passa, e que às vezes há uma reviravolta na nossa vida, na nossa história. Como encontrar o equilíbrio diante dessas situações, como manter a calma, a paz, a perseverança, num momento como esses. Como eu falei, nós somos inconstantes, nós sofremos, nós somos, às vezes, oprimidos, nós ficamos cansados, desanimados. E só Ele para nos tirar desse lugar, querido. Ele tem poder para isso, eu creio. Existia um profeta, vocês conhecem o profeta Jeremias, um homem que profetizou num momento, num determinado lugar, numa história. Quando, sabe que Deus revelar para você algo que vai acontecer, e o povo achava que não, estava tudo bem, está tudo certo. Pegaram aquele homem, o homem sofreu muito, meu irmão, sofreu muito. Ele viu a destruição do templo, ele viu a destruição da cidade, ele alertou, vocês precisam retornar, vocês precisam parar com isso, vocês precisam obedecer à voz de Deus. Mas as pessoas falam que às vezes a voz do povo é a voz de Deus, mas não é. Porque ele estava ali, parecia que estava sozinho, uma voz única, profetizando o que iria acontecer com aquele povo, da destruição que estava vindo. Mas não, eu sou o povo eleito de Deus. Posso fazer qualquer coisa que vai dar tudo certo, Deus vai estar sempre comigo, me protegendo, não vai dar nada. E aí desobedecem, sabe? Idolatria, prostituição, tudo aquilo que abomina e desagrada a Deus. E aí a conta veio, o juízo veio, e aquele povo é levado cativo. Aquela cidade que era com as portas, que era estruturada, que o povo que ao redor, as outras nações, sabe, ficava, o povo de Deus, que Deus sabia da história, que Deus fazia através daquele povo. E agora um povo derrotado pelo inimigo. Deus levanta um povo ímpio para poder. E engraçado é que nesse momento, num momento de dor e num momento, às vezes a gente, quando está por cima, a gente até esquece de Deus, né? Mas quando a gente começa a padecer, meu irmão, não tem jeito. Quando o negócio chega num determinado ponto em que a gente não tem mais o que fazer, onde as nossas mazelas elas estão escancaradas, a gente perde a vergonha, perde o orgulho, e a gente começa a clamar a Ele, o socorro dEle. E Jeremias, ele traz algo, se eu não me engano, a Angélica falou. Lá em Lamentações, ele traz algo para a gente, que ele vai dizer assim, esse homem que sofreu, esse homem que alertou o povo, que foi jogado no poço, passou fome, foi chicoteado, maltratado, as pessoas zombavam dele, camarada que passou um perrengue danado naquele período. Ele diz assim, disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Ai, Jesus, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto, esperarei nele. De uma outra forma, como a Angélica falou, né? Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. A tua misericórdia, a tua fidelidade, mesmo ele passando tudo o que ele passou, ele viu, gente, crianças morrendo com fome, aquelas pessoas sendo
levadas cativas, ele viu a destruição, ele se lamentou, ele chorou por aquele povo, ele ficou desesperado, mas ele conseguiu ter forças e deixou esse presente para nós aqui, essa palavra maravilhosa, de trazer à memória aquilo que, trazer à memória aquilo que me traz esperança, aquilo que me garante. Jesus morreu e ressuscitou o terceiro dia. E a gente precisa, hoje a gente vai fazer isso, a gente vai trazer à memória o que Cristo fez, essa reconciliação, esse amor de entrega. Eu tenho prazer em fazer isso por eles. Não foi fácil. Passou por aflições também. Imagina, foi traído, passou um perrengue danado. Mas ele tinha uma missão, e essa missão afetaria a minha vida, afetaria a sua vida. Ele trouxe paz, ele trouxe reconciliação entre homens e Deus. Sabe, querido, Lucas vai dizer que as coisas que são impossíveis ao homem é possível para Deus. Não há barreiras, não há nada. Deus, ele pode fazer um milagre, ele pode transformar a nossa vida. Ele pode ser, de repente, esse start que nós estamos precisando para sair dessa zona de conforto, para querer avançar mais, para querer se lançar, para querer progredir, para continuar. Que possamos se agarrar com essa palavra, com a palavra do Senhor, com Ele, com Cristo. Que eu e você, como eu tenho dito, possamos ser um canal, um instrumento de Deus, onde nós estivermos, porque o seu testemunho fala, o meu testemunho fala, a palavra de Deus tem poder, e a ação do Espírito Santo através da tua vida pode transformar, querido, situações, pode mudar cenários. Para isso a gente precisa permanecer firme nele, agarrado com ele, nos momentos de dificuldade, nos momentos de angústia, que a gente possa estar ali, com ele. Senhor, eu sei que está essa situação assim, mas eu creio que vai passar. Perseverar, esperança, firme com o Senhor, aguardando o momento certo, na hora certa, Ele vem. Ele traz o socorro, Ele transforma, Ele muda. Ah, querido, Ele é a fonte, Ele é a fonte. Ele é a fonte, é Ele que nos renova, é Ele que nos fortalece, é Ele que possamos a todo momento trazer isso à nossa memória, nos momentos de dificuldade, nos momentos de angústia, porque eles vêm, esses momentos vêm, possamos buscar nele o nosso refúgio, amém?